Bem, vamos então para o segundo exemplo. O segundo exemplo, preço dos produtos vendidos por um comerciante versus unidades vendidas em uma semana, tá? Então, os produtos não têm a ver com X e Y, porque o que eu estou comparando aqui? Na verdade, o que eu quero ver se existe uma relação entre o preço e a quantidade vendida em uma semana, tá? Então, vamos lá. O bolo, a fatia, custa R$ 4,50 e foram vendidas 65 unidades em uma semana. A torta, a fatia, custa R$ 6,20 e foram vendidas 40 unidades e assim por diante, tá? Bom, nós sabemos que para o conceito de preço e demanda, o comum, pelo menos o comum, é que aconteça o quê? À medida que o preço aumenta, a procura diminui. Só que a gente está falando para produto, pelo menos para o mesmo produto, né? Então, se eu ofereço uma caneta a R$ 1, é possível que eu venda 10 unidades em uma semana. Se o preço aumentar para 2, com certeza não, mas é muito provável que a procura caia se o meu preço aumenta, mas isso para caneta. Aqui eu estou falando de produtos diferentes e suas respectivas unidades vendidas em uma semana, mas vamos ver se existe essa relação, tá? Ó, vamos verificar se existe uma correlação entre o preço X e a demanda semanal Y, através do cálculo do coeficiente de correlação linear, tá? Então, o preço nós vamos chamar de X e unidades vendidas nós vamos chamar de Y, tá? Lembrando que o N é a quantidade de produtos que eu tenho. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produtos. Então, para esses 7 produtos, nós vamos ter, para cada produto, par XY, certo? Bom, o que eu tenho que fazer para calcular se existe essa relação? O coeficiente de correlação linear. E aí eu preciso acrescentar nessa tabela o quê? X vezes Y, x ao quadrado e y ao quadrado. Isso vai ser para todos os casos, quando a gente quiser verificar se existe ou não uma relação, tá? Então, vamos lá. Ó. Aqui foi feita justamente essas colunas. Lembrem-se de sempre acrescentar à tabela uma última linha que é para somatórias. E também acrescentar as colunas x vezes y, x ao quadrado e y ao quadrado. Nada impede você colar essa tabelinha aqui no Excel e fazer a formulazinha para calcular xy, x quadrado, y ao quadrado. Você vai ganhar tempo se você fizer isso, tá bom? Bom, aqui foram relacionados todos os preços, as unidades, x vezes y, x ao quadrado, y ao quadrado. Gente, quando der inteiro assim, não sei nem porque eu deixei vírgula 00. Quando der inteiro, você até pode colocar só 248, só 252. Acho que é porque primeiro deu quebrado, eu quis colocar duas casas, mas não haveria necessidade, tá? Quando der inteiro, pode deixar só 9, só 16, só 25. Mas isso aqui também não tá errado, tá? Bom, vejam que aqui deu tudo inteiro, eu coloquei tudo inteiro, tá vendo? Ó. Mas vamos lá, ó. Feito todo o acréscimo das colunas necessárias, nós vamos aplicar a fórmula. A fórmula do coeficiente de correlação linear de Pearson. Vai começar sempre com a somatória de XY, que é esse valor, 1922,50. Tá aqui, ó. Menos a somatória de X vezes a somatória de Y. Vou montar lá na tabela. A somatória de X, que é 36,2, e a somatória de Y, que é 419. Ó, 36,2 vezes 419. Dividido por 7, que é o número de produtos. Tá aqui, ó, 3, 6, 7, tá? Esse é o numerador da fórmula. No denominador é somatória de x ao quadrado. Lembre, ó, esse primeiro valor é o resultado da tabela. Somatória de x quadrado, que é aqui, ó, 220,94. Ixi, aqui eu esqueci de colocar aqui embaixo, ó. Mas tá aqui E aqui é a somatória de x elevado ao quadrado. Lembra que eu falei para deixar aqui embaixo na tabela, que é somatória de x, que é 36,2 elevado ao quadrado. Já estou adiantando, tá, gente? Vai dar isso daqui, depois vocês conferem. Dividido por n. Vezes somatória de y ao quadrado, somatória de y ao quadrado, cadê? Aqui. 27.053, 27.053, ó, tá aqui,
menos a somatória de y elevado ao quadrado. Eu esqueci de colocar aqui, mas é 419 elevado ao quadrado. No material eu acrescento, tá? Aqui na gravação eu não vou voltar, mas no material eu vou acrescentar. Então, é 419 ao quadrado, que é o resultado que vai dar aqui, ó, 175,561, dividido por n, que é 7, tá? Vamos lembrar da ordem para calcular isso daqui? Peguem a calculadora de vocês, para a gente poder fazer todo o numerador, todo o denominador, tá bom? Então, vai ficar 19,22, tá errado falar assim, né? Mas só para facilitar. 1922,50 menos 36,2 vezes 419 dividido por 7, dá um igual. A hora que você der um igual, vai ter que já aparecer esse valor aqui, ó, menos 244,3285714. Anota esse valor. Anota, tá? Apaga tudo da calculadora, vamos para esse cálculo aqui, ó, fazer de uma vez, tá? O esqueminha que eu falei para vocês. Então, você vai fazer, no primeiro não precisa de parênteses, você pode colocar 220,94 menos 1.310,44 dividido por 7 e dá um igual. Depois que você der o igual, aí você coloca vezes e abre parênteses. 27,053 menos 175,561 dividido por 7, fecha parênteses e dá um igual. Deu um igual, agora esse valor que está aparecendo no visor da tua calculadora, você vai ter que extrair a raiz quadrada. Mas para não escrever de novo, o que você faz? Você eleva y elevado a x, ou então chapéuzinho, a 0,5. É a mesma coisa que extrair a raiz e elevar a 0,5. Elevar 1 sobre 2, tá? Eleva a 0,5. Se você fez o processo todo direitinho, vai dar esse valor aqui, ó. 257,9785388. Não precisa apagar da tua calculadora. Se você não quiser. Tem mais um truque aqui. Você pode tanto escrever e aí você vai retomar esses valores, ou se você tiver com esse valor no visor, sabe o que você faz? Você pega esse e divide por esse. Aí você coloca dividido por menos 244,3285714 e dá um igual. Não é esse o resultado da conta, né? Porque é isso dividido por isso. O que você faz? Tem uma teclinha na calculadora que ela inverte o resultado. Essa teclinha, ó, na minha calculadora, é x elevado a menos 1. Em algumas calculadoras, é 1 sobre x. Então, você vai testando aí. Ou é x elevado a menos 1, ou é 1 sobre x, ou é 1 sobre y, tá? Quando você apertar, ela vai inverter o resultado. Aí vai dar isso daqui, ó. Menos 0,95, já com duas casas, que é o resultado final. O que acontece? Existe ou não uma relação entre essas variáveis? Existe uma relação muito forte. Porque se a gente olhar o parâmetro, ó, tá vendo aqui muito forte, de 0,90 a 1, tanto positivo quanto negativo. Deu uma relação muito forte, só que negativa, menos 0,95. E a gente já imaginava que ia dar uma relação negativa. O que significa isso? Ó, nesse caso, o valor calculado de R é negativo e muito próximo de menos 1. Então, existe uma alta correlação negativa entre as variáveis. É uma forte correlação, muito forte, aliás, tá? Isso significa que os produtos mais caros têm uma procura menor. Quando a gente fala que o produto mais caro tem uma procura menor, a relação existe, só que ela é inversamente proporcional, ou seja, quanto mais caro, menor a procura. Então, há uma relação, só que é uma relação inversamente proporcional. Assim como velocidade e tempo, por exemplo, tá? Então, existe sim, só que é uma relação negativa. Então, quando dá negativo, você olha o valor. Não está próximo de menos 1? Muito próximo? Então, existe uma forte correlação, muito forte, na verdade, né? Aqui deveria até ter escrito muito alta, né? Porque quando a gente olha lá
na avaliação, na interpretação, aqui, ó, correlação muito forte entre 0,9 e 1, positivo ou negativo. Como deu menos 0,95, está muito próximo de menos 1, portanto, uma correlação muito forte também, tá? É isso, tá bom? E aí aqui vocês vão ter exercícios. Ó, procurando quantificar os efeitos da escassez de sono sobre a capacidade de resolução de problemas. Um agente tomou ao caso 10 sujeitos e o submeteu à experimentação. Deixou-os sem dormir por diferentes números de horas, após o que solicitou que os mesmos resolvessem os itens contas de adicionar de um teste. Obteve assim os seguintes dados. Então tá lá, ó, quantas horas sem dormir e quantos erros cometidos. Então, quanto mais horas sem dormir, provavelmente maior o número de erros. É uma relação diretamente proporcional, portanto, muito possivelmente vai dar um R positivo. Ou seja, quanto mais horas sem dormir, mais erros provavelmente a pessoa vai cometer. Mas aí você vai saber disso fazendo o cálculo do R a partir desta relação, X e Y. Nem tem aqui nenhuma outra coluna, é o número de indivíduos. Então, você já pode começar direto, ó, X e Y, coluna XY, x quadrado, y ao quadrado, para poder calcular, tá bom? E na sequência, ó, calcule coeficiente de correlação e faça interpretação. Ele nem fala do que se trata, só os valores mesmo. E aí você tem 6 exercícios para calcular respostas. Certo? Bom, façam os exercícios, que é muito importante para treinar. Talvez no início vocês vão ter um pouquinho de dificuldade com a fórmula, é normal que isso aconteça. Eu me surpreenderei se isso não acontecer, mas à medida que vocês vão fazendo, vocês vão ver que vai desmistificando, aí vai se tornando fácil, tá bom? Quanto mais exercício fizer, mais fácil vai ficar. E essa foi a aula de hoje.